Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h31. Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não vai permanecer. Estamos aqui para começar a live. Acabei de chegar em casa, né? Não deu nem para tomar um cafezinho para a live. Ai. Hoje eu pus um título estranho na live, né? Porque é para provocar mesmo. É para fazer pensar, é para fazer vocês se questionarem. É proposital. Tá? Não foi acidente, não. Mas vocês só vão entender quando a gente fizer a conversa, tá? Estou aqui esperando entrar as coisas. O site da CNBB entrou. No Instagram entrou. Está atualizado. O WhatsApp não está entrando, para variar. Fazer o quê? Bom, mas eu não preciso dele para funcionar hoje. Dá para ficar na boa. Só esperar agora um pouquinho. Ver chegar a hora, né? Para começar a reflexão. Então, mais um pouquinho a gente vai começar, menos de um minuto, tá? Só um minutinho que ele está chegando já já. Bom, tá na hora, não tá na hora, estamos quase na hora. É assim, tá na hora, não tá na hora, tá na hora, não tá na hora. Aí já apareceu um alerta aqui que tem que atualizar o programa, mas eu atualizo depois da live. Está tudo funcionando, eu não vou inventar moda não. E vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então, o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu.
Todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Gracinha entrou. Boa noite, Gracinha, paz e bem. E Mozinho, que está lá no outro quarto, entrou também. Boa noite, Mozinho, paz e bem. Quando se faz essa leitura, a gente tem sempre a tendência a tentar entender essa leitura e a gente se prende numa coisa. A gente se prende naquilo que é cômodo, né? Ah, Jesus entrou em Cafarnaum ensinando na sinagoga, porque é cômodo. Ele ensina com autoridade. Não é que nem os mestres da lei, eu mesmo já fiz essa reflexão, porque é cômodo. É muito bom, é muito fácil dizer que Jesus ensinava com uma autoridade superior ao mestre da lei, porque o mestre da lei tentava entender a lei. E Jesus, sendo Deus, ele a criou. Na verdade, Jesus tem autoridade própria, porque diferente dos mestres da lei que não entenderam a lei na sua plenitude, ele é a própria plenitude da lei. Então é fácil entender isso. Mas entender a fala do demônio é complicada. Mas se você entender a fala do demônio, você provavelmente vai lucrar muito na sua vida como seguidor de Jesus, como seguidora de Jesus. Né? Alguns vão dizer na sua vida espiritual, outros vão querer dizer na sua vida pastoral, outros vão querer dizer na sua conversão. Eu não vou dar um rótulo para isso. Você vai lucrar na sua preparação, no seu segmento de Jesus. Tá? E aqui vamos entender. O Espírito estava lá. E qual é a primeira reação dele? Observe. Ele reage à presença de Jesus. Jesus não saiu lá olhando assim: tem um homem endemoniado aqui, eu vou tirar esse homem endemoniado, eu vou tirar o demônio desse homem. Não. É interessante, porque muitas vezes a gente vê em missas, em cultos, em acampamentos, em retiros, pregadores que agem ativamente. Eu vou agora fazer uma palavra de cura, uma bênção de libertação, eu vou fazer não sei o quê. E os espíritos vão sair. Ele vai fazer. Ele age ativamente. É interessante que, se você olhar, Jesus não é ativo nessa situação. Jesus não se apresenta ativamente. Quase sempre, aliás, sempre, há duas situações. Ou alguém pede socorro, como, por exemplo, a mulher cananeia, como, por exemplo, o oficial romano. Né? Eles pedem socorro. Eles vão ao encontro de Jesus e pedem o socorro para outra pessoa. E aqui talvez já tenha surgido uma coisa para você aprender, uma coisa que eu não havia planejado de falar, mas que me veio à cabeça agora, né?
A mulher cananeia que foi falar com Jesus, ela não pediu socorro para ela. O oficial romano que foi falar com Jesus não pediu socorro para ele. Jairo, o chefe da sinagoga, não pediu um milagre para ele. Ele pediu que Jesus salvasse a filha dele. Vejam, as pessoas, quando Jesus enfrenta o mal, é porque pessoas pediram a libertação do outro. E aí eu fico pensando se isso já não é uma lição para nós todos, do nosso compromisso de libertar os outros dos males que eles vivem. E aqui, pessoal, eu quero deixar muito claro, isso pode ser uma ação direta sua. Isso não é para ser, eu vou rezar pela libertação de fulano. Você tem que agir ativamente. Bernardo, mas tem situações que eu não tenho como agir diretamente. A gente sempre tem. Bernardo, mas como é que eu vou ajudar para evitar o massacre na Palestina? Eu entendo. Você vai agir diretamente cobrando dos governantes que eles façam alguma coisa. Eu, por exemplo, não tenho como resolver todos os problemas de todas as comunidades prisionais do Brasil. Não tem. Mas eu tenho como, junto com a pastoral carcerária, discutir essa realidade e cobrar. Cobrar dos governos uma política prisional adequada. Para que as pessoas que realmente necessitam ficar presas, e algumas precisam, outras talvez não precisassem, mas a lei manda que fiquem, e outras talvez até não devessem ficar presas, mas pela sua atitude errônea, pela sua falta de comportamento, pela sua falta de adequação ao meio social, precisam ficar presas. Caiu o anel de novo. Bem, então nós sempre podemos agir. E essa é um dos momentos que Jesus age contra o mal. Quando alguém o chama para libertar uma pessoa de alguma forma de opressão. Mas existe uma segunda forma. É quando os demônios reagem a ele. Se você se lembrar em Genazaré, se eu não me engano foi em Genazaré, ou foi em Garaça, não sei. Mas foi do outro lado do Mar da Galileia, o homem tomado por uma legião de demônios, me chame de legião porque somos muitos, avança em direção a Jesus. Do mesmo jeito que esse demônio aqui, ele reage à presença de Jesus. Porque, na verdade, o mal não aguenta a presença também. Frente à presença do mal, do bem, o mal reage. Aliás, isso é uma coisa conhecida, né? Existe no Salmo um salmo que diz: a presença do justo incomoda o ímpio. Eu fico pensando, né? Outro dia o meu sobrinho perguntou: mas tio, como é que alguém pode ser contra o padre Júlio Lancelotti? Ele não faz nada de mal. E eu falei para ele: mas o justo incomoda o ímpio. O bom incomoda o mal. Quando uma pessoa vê Padre Júlio, que num dia comum, numa manhã comum, distribui 700 cafés da manhã para miseráveis nas ruas de São Paulo, uma pessoa má, perversa, higienista, que quer acabar com os pobres, se sente mal e reage contra isso. Agora imagine o demônio quando vê Jesus, que mesmo sendo homem, porque é de natureza humana,
é Deus e, portanto, é supremamente bom. Eles não conseguem se calar, então eles reagem. E é interessante porque a coisa fica estranha. Eu sei quem tu és o Santo de Deus. O demônio estava saudando Jesus? Pode ser, né? A gente não sauda os santos. Nós não saudamos as pessoas quando nós encontramos uma pessoa muito querida. Ô, meu santo! Você já falou isso, né? Às vezes uma pessoa está chegando, você viu que está chegando, você fala assim, aumentou a santidade do ambiente, porque fulano chegou. Será que o demônio estava dando uma saudação a Deus? Eu digo que não. Por quê? Porque ele reagiu à presença. Ele mesmo fala, que queres de nós? Tu queres nos destruir? Então ele já mostrou que existe uma inimizade entre ele e Jesus. E, portanto, ele não saudaria Jesus. Ninguém sauda o inimigo. Ah, Bernardo, mas dizer que Jesus é o Santo de Deus, você está reconhecendo a divindade dele, você está afirmando que ele é Deus, que ele é o Santo, o escolhido, o Messias, o ungido, o Cristo. Isso é um louvor. Eu louvo Jesus dizendo que ele é santo, 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 3 vezes santo. Ele é o Santo dos Santos. Que bom. Que bom. Você louva o Senhor. Você louva Jesus. Mas você acha que o demônio está louvando Jesus? Você acha que essa energia malévola, alguns vão dizer que é um anjo caído, outros vão dizer que é um espírito obsessor, outros vão dizer que é uma energia malévola. Você acha que ele louvaria o Senhor? Sabe, pessoal, às vezes a gente tem uma ideia errada dos anjos. Nós temos a ideia que os anjos são superiores a nós. Essa ideia é errada, tá? Bernardo, mas o anjo é mais forte que nós. Sim, ele é mais forte que nós. O anjo tem ciência infusa, eu tenho que aprender. Sim, o anjo tem ciência infusa, você tem que aprender e você vai ter muita dificuldade de aprender as coisas na vida. Então ele é maior do que eu, ele é mais forte, ele é mais poderoso. Ele está acima de mim. Aí você escorregou na casca de banana. Deus escolheu os ignorantes para confundir os sábios e os fracos para confundir os fortes. Deus não vive pelas métricas humanas. Né? Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Deus não raciocina pelas nossas formas de viver e de pensar. Os anjos são mais fortes do que nós. Rafaela querida, boa noite, paz e bem. Eles são mais fortes do que nós, mas eles estão abaixo de nós. Eles têm mais conhecimento do que nós, mas eles estão abaixo de nós. Se você tiver dúvida, busque o Salmo 8. Vendo-se céus que plasmastes, com seus dedos de artista, fico pensando, o que é o homem? Para tratá-lo com tanto carinho. Pouco abaixo de Deus o fizeste, recobrindo de glória e esplendor. Nós somos superiores aos anjos, porque nós podemos aprender. Nós temos um corpo físico, nós nos desenvolvemos, nós podemos aprender, e se podemos aprender, nós podemos notar que erramos.
E se nós podemos notar que erramos, nós podemos nos arrepender. E se nós podemos nos arrepender, nós podemos ser perdoados. O anjo não aprende. O anjo não nota que errou. O anjo não se arrepende. O anjo não pode ser perdoado. Então, isso não pode ser um louvor. O demônio que está ali não está louvando a Deus como você louva. E aqui mais um cuidado. Nem toda pessoa que louva a Deus o ama de verdade. Nem toda pessoa que faz louvores ao Senhor realmente o segue. É duro falar isso. Mas Jesus já havia nos dito isso quando disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que cumprir a vontade do meu Pai. Mas Bernardo, então isso é um ataque. Isso é um ataque. Isso é talvez o ataque supremo. É o pior ataque que existe. Sabe, é muito interessante. Porque as pessoas têm dificuldade de entender Jesus. O grosso dos sábios, dos fariseus, dos mestres da lei, dos entendidos que estavam ali na sinagoga, olharam e falaram: quem é esse com essa autoridade toda? Estavam fascinados pela autoridade, mas achavam que ele era um homem. Os vários que viam seus sinais, seus milagres, seus prodígios, suas curas, estavam fascinados. Que maravilha, temos um poderoso profeta entre nós. Cura, libertação, que coisa linda, nós estamos sendo curados, os coxos estão andando, os cegos estão vendo, os surdos ouvindo, os leprosos sendo purificados e os mortos ressuscitando. Que maravilha! Temos um profeta poderoso entre nós. Eles ainda não tinham entendido. Os pobres, coitados dos discípulos, estavam mais perdidos do que cego em tiroteio. Eles estavam mais confusos do que cego num quarto escuro brigando de foice. Eles não entendiam nada. Eles olhavam para um lado, olhavam para o outro. Não, mas esse não pode ser Jesus. Jesus é o Messias, mas se ele é o Messias, como é que ele não é um líder militar? Ah, mas ele pode ser Deus? Não, Deus ele não pode ser porque eu estou vendo ele. Estavam confusos. Mas os demônios têm ciência infusa. Os demônios sabem que ele é Jesus. Os demônios sabem que ele veio para salvá-lo, a humanidade. E aí eles atacam Jesus. E atacam tentando ele. Nós estamos, em poucas semanas, nós iremos entrar na Quaresma. E nós ouviremos as tentações do deserto. E lembre-se que o demônio tenta Jesus dizendo assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, salta do topo desta montanha. Ele desafia o Jesus a demonstrar sua autoridade e seu poder. Porque foi a busca pelo poder que levou Adão a ser desobediente. O pecado original não é a desobediência de Adão. O pecado original é a busca pelo poder. A tentação suprema dada a Jesus. Quem é que entrou aqui? Oi, Ilana, boa noite, paz e bem. Como é que você está, menina? A tentação dada no deserto era afirmar o poder. E aqui ele está de novo dizendo:
Tu és o santo de Deus. Ele não está louvando, ele está sendo malicioso. Ele quer sabotar as coisas. Ele quer sabotar, porque Jesus está guardando o momento adequado para se revelar como Messias ao mundo. Marcos trabalha muito bem o segredo messiânico. Marcos trabalha que as pessoas precisam entender que Jesus é Messias. Que elas busquem ativamente isso para que elas possam aproveitar isso. E o demônio quer quebrar isso. O demônio quer que Jesus afirme a sua autoridade, o seu poder. Eu sou o santo de Deus, sim. E por isso eu lhe ordeno, demônio, saia dessa pessoa. Mas se ele faz isso, ele acaba com o segredo messiânico. Se ele faz isso, ele assume o poder para ele. Bernardo, mas ele tem poder, quem tem não precisa afirmar. Os grandes não afirmam sua grandeza. Os corajosos não afirmam a sua coragem. Os bons não afirmam a sua bondade. Quem tem autoridade não afirma a sua autoridade. Se você realmente é bom, você não precisa dizer que você é bom. Sabe, é até gozado. Na comunidade hacker, se você diz eu sou hacker, as pessoas não te respeitam. Porque não é próprio da ética de um hacker afirmar que ele é hacker. A comunidade o nomeia. Aliás, às vezes a comunidade dá até o apelido do hacker. Nota a loucura. Mas nós desaprendemos isso. Nós temos que dizer, eu sou bom. Eu sou isso. Eu sou aquilo. E não raro a gente quer afirmar a nossa autoridade. Houve uma época que eu dizia, eu sou o coordenador arquidiocesano da pastoral da AIDS. Afirmando a minha autoridade. Já me converti. Eu sou da pastoral da AIDS. Mas Bernardo, você é o coordenador? Sim, quando isso for necessário, alguém vai dizer isso. Se não for, não é. Acabou. Jesus não precisa afirmar autoridade. As pessoas estavam reconhecendo já a autoridade dele. Quem é esse que ensina a lei com autoridade? Jesus não precisa afirmar a sua divindade, ela será observada, vista e entendida pelas pessoas. É por isso que Jesus reage, não com força, não violência, não autoridade. Cala-te. Jesus não grita, cala-te! Não. Jesus não precisa disso. Ele apenas fala, cala-te. E o demônio não emite mais nenhuma palavra. Porque ele está diante daquele que pode calar. Às vezes eu fico vendo esses filmes de exorcista, alguns dizem, inclusive, que são baseados nos livros de exorcistas católicos, exorcistas do Papa e não sei o quê. E eles confrontam em voz alta, com gestos violentos e tal. Sim, porque talvez eles precisem disso. Para que eles se sintam seguros. Para que eles se afirmem. Mas Jesus não. Jesus vira e fala assim, cala-te. Mas, para que seja completa a realidade, porque nota bem, não existe uma única realidade. Aliás, não existem duas realidades. Não é a alma separada do corpo. De vez em quando eu ouço gente falando em imbecilidade. A função da igreja é salvar a alma. Não se salva a alma sem salvar o corpo, galera. Não são duas coisas em separado, é uma única coisa. Não se cura a opressão de um demônio sem libertar o corpo. A alma está sendo oprimida, mas o corpo está sendo oprimido também.
E logo em seguida ele fala, cala-te e sai dele. Porque para a libertação ser completa, ela tem que ser plena. Para a restauração ser real, ela tem que ser total. Não é um pedacinho, não é pela metade, não é alguma coisa. É tudo. E é por isso que Jesus fala isso. E logo em seguida, os homens e as mulheres ali presentes ficam extasiados. Ele dá um ensinamento novo dado com autoridade. Olha a autoridade reconhecida. Jesus não precisa afirmar a sua autoridade. Os seus atos são o testemunho da autoridade. E você? A sua forma de viver e de agir no mundo é testemunho de quem você é? Do seguidor, da seguidora de Jesus que você é? Você defende a verdade, protege a vida, promove a dignidade do ser humano, acolhe e inclui aqueles que o mundo rejeita? Ou você vive como mais uma pessoa do mundo, destilando ódio, preconceito, exclusão, propagando mentiras, porque eles são interessantes, gerando cada vez mais dor, tristeza e opressão? Quem é você na fila do pão? Qual é o testemunho que você dá ao mundo? Jesus deu o testemunho de amor, de cuidado, de inclusão radical. Incluía qualquer pessoa que chegasse para ele. E você? Logo em seguida eles falam, ele manda até nos espíritos maus. Bernardo, você vai mandar num demônio? Não. Eu? Não. Tenho a mínima pretensão disso. Aliás, sinceramente, espero passar a minha vida inteira e nunca esbarrar com um. Mas eu acredito que se em algum momento, para libertar uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade, um país inteiro de um demônio, se eu precisar agir, eu terei Jesus ao meu lado. Entendam bem, eu não tenho nenhuma autoridade sobre o demônio, mas ele que estará ao meu lado tem. O Espírito Santo que ele enviou como meu defensor tem. E aí é que eu acho que é tão interessante, porque a fama de Jesus se espalhou por toda a região da Galileia. Esse deve ser o nosso compromisso. Frente aos ataques do mundo, nós devemos espalhar a fama de Jesus. A fama do amor, do cuidado, do perdão e da misericórdia. A fama de homens e mulheres que estão dedicados àqueles que sofrem, que vão se comprometer pelos que precisam. Mesmo quando é difícil, quando é custoso, quando é quase insuportável. Mesmo quando todos do mundo se levantam contra vós. Quando tudo parece que não faz sentido. Você sabe que Jesus está ao seu lado. Você não vai cair na tentação da busca do poder. Você não vai cair na afirmação da autoridade. Você não vai cair na demonstração da força. Do mesmo jeito que esses ataques não servem a Jesus. E ele resiste a ele. Você resista a essas tentações. Mostre ao mundo a pessoa boa, amável, cuidadosa, carinhosa, acolhedora que você é. E isso vai fazer diferença. Amém? 20h06, essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã é um dia complicado. Amanhã, de manhã cedo, eu vou fazer a celebração da palavra na igreja, depois eu vou para o trabalho. 5h30 tem academia, 7h30 tem
live. Tem live 7h30, quarta-feira? Tem. Posso garantir para você, me espere. Ô, querido João, chegou agora, não sai não que você ganha pelo menos a bênção, meu filho amado. Bom, vou me despedir. Boa noite, paz e bem, João. Vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Paz e bem, João. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Santa Dulce dos pobres. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.